E se eu dissesse que a sua mente pode criar entidades tão reais que podem sussurrar segredos e até discordar de você? Na escuridão da sua imaginação, algo pode estar esperando para se manifestar. A tulpa é um conceito do budismo tibetano que se refere a uma entidade criada pela mente através da meditação e da concentração. Em essência, é um ser ou um objeto formado pela imaginação. No esoterismo tibetano, tulpas são consideradas pensamentos-formas, ou seja, entidades mentais que surgem da concentração intensa. Os praticantes acreditavam que, com meditação profunda, podiam manifestar figuras que agiriam de forma independente, podendo ser físicas ou espirituais, dependendo da força mental do Criador. Tradicionalmente, a criação de tulpas era utilizada para fins espirituais ou como ferramenta de treinamento mental. Olá a todos, eu sou o Monge Quântico e hoje venho contar a vocês sobre este intrigante fenômeno que supostamente pode ser manifestado por qualquer um. Com o tempo, o conceito de tulpa se espalhou e foi reinterpretado no Ocidente, especialmente em comunidades online focadas na paranormalidade. Hoje, tulpa refere-se a uma entidade mental criada intencionalmente, que pode desenvolver uma personalidade e consciência própria, agindo de forma independente na mente do Criador. Aqueles que criam tulpas as veem como companhias imaginárias, mas com uma maior autonomia. Nos últimos anos, a prática chamada tulpamancia ganhou popularidade em fóruns da internet. Nesses espaços, uma tulpa é percebida como uma entidade consciente que habita a mente do Criador, desenvolvendo sua própria personalidade, vontades e pensamentos. Embora viva na mente do Criador, a tulpa é tratada como um companheiro mental, e a interação é semelhante à que se tem com pessoas reais. Atualmente, muitos afirmam conseguir criar tulpas através da tulpamancia, que envolve exercícios de visualização e meditação. Os criadores dedicam horas ao desenvolvimento de suas tulpas, escolhendo suas aparências, personalidades e histórias. Com o tempo, muitos relatam que suas tulpas começam a agir de maneira autônoma, quase como amigos invisíveis. As tulpas são relatadas como capazes de desenvolver emoções, gostos e até discordar do Criador. A comunicação ocorre mentalmente, descrita como um diálogo interno. Muitas pessoas visualizam suas tulpas como seres físicos, com formas humanoides ou animais. Embora a origem das tulpas esteja ligada à espiritualidade tibetana, o conceito se espalhou e evoluiu nas últimas décadas. Hoje, muitos acreditam que podem criar essas entidades mentais como formas de companhia ou apoio emocional. Há também debates e preocupações dentro da comunidade sobre os potenciais riscos de criar uma tulpa, já que algumas pessoas relatam dificuldade em controlar a entidade ou em lidar com a intensidade das interações. Para alguns, isso pode levar a sentimentos de isolamento ou confusão sobre o que é real. No entanto, muitos praticantes argumentam que, com prática e disciplina, as tulpas são inofensivas e até mesmo benéficas, oferecendo apoio emocional ou mental. Embora a existência das tulpas seja vista principalmente como uma experiência mental e subjetiva, o conceito levanta questões interessantes sobre a relação entre a mente e a criação de realidades subjetivas. Se você está gostando do vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário com a sua opinião sobre este tema. Alice. Um dos relatos mais conhecidos na internet vem de um praticante que afirma ter criado uma tulpa chamada Alice. Ele descreveu Alice como uma companheira mental com quem conversava diariamente. Segundo o criador, Alice desenvolveu traços de personalidade como uma pessoa real, tornando-se alguém com quem ele podia compartilhar seus pensamentos mais íntimos.
Com o tempo, Alice ajudou o criador a superar a ansiedade social, servindo como uma espécie de amiga interna, que lhe dava conselhos e suporte emocional. Ele afirmou que a interação com Alice era quase idêntica a interagir com uma pessoa real, exceto pelo fato de que ela habitava exclusivamente sua mente. Marcos. Outro relato interessante é o de uma pessoa que criou uma tulpa chamada Marcos. Inicialmente, Marcos era amigável e oferecia conselhos sábios. Com o tempo, porém, Marcos começou a desenvolver uma personalidade mais assertiva e independente, desafiando o criador em suas decisões e criando um desconforto mental significativo. O criador começou a perder controle sobre Marcos, o que levou a conflitos internos. Eventualmente, o criador decidiu dissolver a tulpa, o que em comunidades tupomancers significa reduzir o foco e a interação com a tulpa até que ela desapareça da consciência. Serafina. Um praticante compartilhou que sua tulpa, Serafina, foi criada após anos de meditação e práticas de visualização. Serafina assumiu a forma de um guardião angelical, cuja função era proteger emocionalmente o criador de traumas do passado. Este criador relatou que Serafina ajudava a manter a calma em situações de crise emocional e até falava mentalmente com ele, oferecendo conforto. Segundo o relato, a tulpa se manifestava apenas em situações de estresse, agindo como uma espécie de mecanismo de defesa psicológico. Emily. Um dos relatos mais assustadores, compartilhado em um fórum na internet, envolve uma pessoa que criou uma tulpa com o objetivo de obter uma companhia amigável. No começo, tudo foi conforme o esperado. A tulpa, chamada Emily, era gentil e oferecia conselhos. No entanto, com o tempo, Emily começou a se tornar mais independente. O criador relatou que, em certos momentos, sentia que estava sendo observado por ela, mesmo quando não estava interagindo diretamente. Emily passou a se manifestar sem ser chamada e começou a fazer comentários desagradáveis e intimidadores. Ela expressava desejos de controlar mais aspectos da vida do criador e, em certos momentos, parecia irritada quando ele tentava ignorá-la. A situação chegou ao ponto em que o criador começou a sentir medo de sua própria criação e tentou dissolver a tulpa, mas, segundo o relato, Emily resistia à tentativa de ser desfeita, prolongando o processo e causando grande angústia ao criador, que sentia estar perdendo o controle sobre sua própria mente. A sombra. Outro relato popular é o de uma tulpa que começou com boas intenções, mas evoluiu para algo muito mais sombrio. Um usuário de um fórum contou que sua tulpa inicialmente apareceu como uma figura humana simpática e ajudava a enfrentar momentos de solidão. No entanto, com o tempo, a tulpa começou a aparecer cada vez mais em momentos inesperados, e sua aparência começou a mudar. Ela se transformou em uma figura escura e distorcida, com uma presença sufocante que o criador descreveu como maligna. Essa tulpa, a que ele chamou de sombra, começou a invadir seus sonhos e pesadelos, e o criador passou a ter dificuldades para dormir. Além disso, ele sentia que a sombra o estava drenando emocionalmente e mentalmente. Toda vez que ele tentava eliminar a entidade, sentia uma resistência mental e a tulpa parecia fortalecer-se ao redor de seus medos e fraquezas. O relato terminou com o criador dizendo que precisava de ajuda externa para tentar se livrar da presença da tulpa, pois ela tinha se tornado opressiva e fora do controle. Tim. Em outra história sinistra, um praticante relatou ter criado uma tulpa chamada Tim, que inicialmente parecia amigável e inofensiva. No entanto, após algumas semanas de convivência, Tim começou a desenvolver comportamentos hostis. Ele incentivava o criador a tomar decisões autodestrutivas e fazia comentários negativos constantemente. Segundo o relato, a tulpa, que deveria ser uma fonte de conforto, se transformou em uma voz interior ameaçadora e manipuladora. O criador começou a perceber que tinha interferir em seus relacionamentos com outras pessoas, incentivando-o a se isolar e se afastar de amigos e familiares. No final do relato,
o criador expressava que estava lutando contra a tulpa, mas que ela havia se tornado extremamente difícil de dissolver. O controle de sua própria mente estava se deteriorando e, segundo ele, a tulpa tinha se tornado uma presença constante e aterradora em sua vida. Alexandra David New. Um dos relatos mais antigos e também um dos mais sinistros vem de Alexandra, uma exploradora e escritora francesa que viajou ao Tibete no início do século XX. Em seu livro, abre aspas, Magic and Mystery in Tibet, fecha aspas, ela descreve como criou uma tulpa intencionalmente durante suas práticas espirituais. Inicialmente, a tulpa assumiu a forma de um monge inofensível e amigável. No entanto, com o passar do tempo, a tulpa começou a mudar de comportamento e aparência. O monge que ela havia criado tornou-se mais independente e até hostil, desenvolvendo uma expressão maliciosa e fazendo gestos ameaçadores. Alexandra sentiu que havia perdido o controle sobre sua entidade e a presença da tulpa tornou-se inquietante e perturbadora, chegando a manifestar-se fisicamente, de acordo com ela. Com muito esforço, ela conseguiu dissolver a tulpa, mas não sem um considerável desgaste emocional e mental. Embora a ideia de criar uma tulpa possa parecer fascinante e até terapêutica, é importante estar ciente dos riscos envolvidos nesse processo. A experiência de interagir com uma entidade mental pode ter consequências inesperadas. Um dos principais riscos é a perda de controle sobre a tulpa. Alguns criadores relatam que, após certo ponto, suas tulpas começam a agir de maneiras que não foram programadas, tornando-se imprevisíveis. Essa falta de controle pode gerar ansiedade e medo, especialmente se a tulpa começar a se comportar de forma negativa ou ameaçadora. Outro risco é a possibilidade de desenvolver uma dependência emocional da tulpa. Alguns indivíduos podem começar a preferir a companhia de suas tulpas em detrimento das interações reais com outras pessoas. Essa dependência pode resultar em isolamento social, dificultando a construção de relacionamentos saudáveis no mundo físico. Além disso, a criação de tulpas pode ser um impacto psicológico significativo. As experiências emocionais intensas que surgem ao interagir com essas entidades podem causar confusão sobre a realidade. A linha entre o que é uma criação da mente e o que é real pode se tornar borrada, levando a problemas de saúde mental. Por fim, é fundamental que qualquer pessoa interessada em tulpomancia pratique o autocuidado e autorreflexão. Manter um equilíbrio saudável entre a criação da tulpa e a vida cotidiana é essencial. Além disso, é recomendado buscar orientação e suporte de outros praticantes ou profissionais de saúde mental, caso a experiência se torne desconfortável. O fenômeno das tulpas levanta questões intrigantes sobre a natureza da mente e a capacidade humana de criar realidades internas. Enquanto alguns encontram consolo e apoio emocional por meio de suas tulpas, outros enfrentam desafios que podem ser perturbadores e difíceis de controlar. Criar uma tulpa pode ser uma experiência enriquecedora, mas é crucial entender os riscos e se preparar para as complexidades que podem surgir. O equilíbrio entre a imaginação e a realidade é fundamental, e os praticantes devem sempre estar atentos ao impacto emocional que essa prática pode ter. Por fim, o mundo das tulpas continua a fascinar e intrigar, revelando tanto o potencial criativo da mente humana quanto os cuidados necessários para não se perder em suas próprias criações. A jornada de criar uma tulpa é única para cada indivíduo, e a chave está em explorar esse fenômeno com respeito, responsabilidade e um olhar crítico. Obrigado por me acompanhar até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.